Olá, e bem-vindo ao Na Armadilha dos Desejos. Nunca imaginei que uma simples reunião em casa pudesse me deixar tão nervosa. Eu sou Maria, tenho 37 anos e moro em Lisboa com meu marido, Miguel. Ele sempre foi do tipo sociável, cheio de energia, que adorava convidar amigos e colegas de trabalho para encontros em casa. E naquela semana, decidiu organizar um jantar em nossa casa. Algo que ele chamava de uma noite de boas risadas e boa comida. No início, achei que seria fácil. Afinal, reuniões em casa eram comuns. Mas desta vez algo me dizia que seria diferente. Passei a tarde inteira preparando tudo com cuidado. Varri a sala, arrumei as almofadas, limpei cada canto da cozinha e até acendi pequenas velas perfumadas no centro da mesa. Escolhi pratos leves e coloridos, pensando em agradar a todos os gostos. Ao mesmo tempo, tentei organizar meus pensamentos e acalmar aquele friozinho na barriga que não me deixava sossegar. Quando terminei, sentei-me por alguns minutos no sofá, tentando relaxar. Olhei para o relógio. Ainda faltava pouco para os convidados chegarem. Respirei fundo e pensei em Miguel. Ele estava no escritório, finalizando alguns e-mails antes de vir me ajudar na cozinha. Sorri, pensando em como a vida a dois tinha seus momentos tranquilos, mas também suas surpresas. Eu amava Miguel, e sabia que ele me amava de volta. Mesmo assim, havia uma parte de mim que temia o inesperado, algo que eu não sabia identificar. De repente, tocaram a campainha. Meu coração disparou. Levantei-me rapidamente. Respirei fundo e fui atender. Um por um, os convidados começaram a entrar. E a sala rapidamente se encheu de vozes, risadas e o aroma delicioso do jantar que eu havia preparado. Cumprimentei cada um com sorrisos e abraços, tentando parecer natural. Mas então, meus olhos pararam em um rosto que me fez esquecer tudo ao meu redor. Tiago! Tiago, meu primeiro amor da adolescência. Ele estava ali, de pé, sorrindo para Miguel, com aquele jeito despreocupado que sempre me encantou. Meu peito disparou, e senti minhas mãos suarem. Cada lembrança voltou como um filme. Os passeios no Parque Eduardo VII, os dias de verão junto ao Tejo, as conversas intermináveis sobre sonhos, música e vida. Lembrei-me do primeiro beijo, do jeito que ele olhava para mim, e de como o mundo parecia diferente quando estávamos juntos. Senti-me desconfortável, e uma sensação estranha de nostalgia misturada com medo começou a crescer dentro de mim. Tentei desviar o olhar, mas era impossível ignorar sua presença. Meu corpo parecia pesado, como se cada passo exigisse esforço. Eu sabia que Miguel havia notado minha mudança de comportamento. Ele sempre percebia minhas emoções, mesmo quando tentava escondê-las. Miguel se aproximou de mim na cozinha, colocou a mão gentilmente no meu ombro e disse, com aquela voz calma e reconfortante: Maria, está tudo bem? Por um instante, confundi seu toque com o de Tiago e quase me virei assustada. Mas era Miguel, meu porto seguro, meu presente, meu agora. Senti um misto de alívio e culpa. Alívio por ele estar ali, e culpa por ter me perdido em lembranças do passado. Enquanto tentava me recompor, Tiago começou a conversar com os outros convidados, contando histórias engraçadas de quando trabalhávamos juntos. Seu jeito espontâneo fazia todos rirem, e eu me vi sorrindo também, embora ainda sentisse aquele nó no peito. Aos poucos, percebi que, apesar da tensão inicial, a noite poderia se tornar agradável. Decidi que precisava enfrentar meus próprios sentimentos antes que eles me controlassem. Respirei fundo, organizei algumas travessas de petiscos e comecei a distribuir bebidas. Cada gesto meu era observado, e senti olhares curiosos, alguns amigáveis, outros mais atentos. Tiago me olhava de vez em quando, e cada olhar parecia trazer uma mistura de passado e presente que eu ainda não conseguia entender completamente. Enquanto todos se acomodavam, eu percebi pequenos detalhes. A forma como Tiago ria, como Miguel se esforçava para manter todos confortáveis,
os comentários leves dos amigos sobre o trabalho e a vida. Cada pequeno gesto criava uma atmosfera única, e eu sentia que estava prestes a viver algo que iria mudar minha percepção daquela noite. E então, quando fui pegar mais uma bebida para os convidados, senti novamente o olhar de Tiago sobre mim. Por um instante, tudo ao meu redor desapareceu. Risadas, música, conversas. Só restava aquela sensação estranha, misto de nostalgia, curiosidade e uma pontinha de medo do que poderia acontecer a seguir. Algo me dizia que aquela noite não terminaria como eu esperava. Que aquele reencontro, mesmo sem palavras, mudaria tudo. O jantar continuava e, apesar de todo o esforço para manter a normalidade, eu não conseguia tirar Tiago da minha mente. Cada vez que ele ria, cada comentário espontâneo que soltava, fazia meu coração disparar de uma forma que eu não sentia há anos. Tentei me concentrar nos outros convidados, ajudar Miguel a servir mais comida, mas era impossível ignorar aquela presença que mexia com lembranças e sentimentos antigos. Enquanto eu distribuía aperitivos na sala, notei que Miguel conversava com alguns colegas, rindo de uma piada que Tiago acabará de contar. Eu sorri, tentando parecer descontraída, mas uma sensação estranha de nostalgia me invadiu. Lembrei-me de como Tiago costumava me fazer rir mesmo nos dias mais difíceis, e de como pequenos gestos dele, um olhar, um sorriso, me faziam sentir especial. Senti minhas mãos tremerem levemente ao colocar um prato sobre a mesa. Precisei me afastar por um instante e caminhar até a varanda para respirar. O ar fresco de Lisboa naquela noite parecia aliviar um pouco a tensão dentro de mim, mas não apagava a mistura de sentimentos que me consumia. Lembrei-me de momentos antigos, das conversas à beira do Tejo, dos passeios pelo bairro Alto e do jeito carinhoso que ele tinha de observar as coisas simples da vida. Quando voltei para dentro, percebi que Tiago se aproximava de mim. Meu corpo inteiro estremeceu, e por um instante, quase congelei. Ele sorriu, de forma amigável, e disse: Maria, quanto tempo! É bom te ver de novo. Sorri, tentando manter a naturalidade. Pois é, muito tempo mesmo. Sentia meu coração acelerado, mas me forcei a respirar fundo. Miguel estava do outro lado da sala, conversando com os amigos, e parecia não notar a tensão entre mim e Tiago. Tentei me concentrar nele, no presente, lembrando-me de que Miguel era minha vida agora, meu amor, minha segurança. Mesmo assim, Tiago continuava a chamar minha atenção de maneira sutil. Cada história que ele contava, cada risada, parecia puxar-me de volta ao passado. Por alguns segundos, senti que estava dividida entre duas memórias. O primeiro amor que marcou minha juventude e o presente que eu construí com Miguel. Percebi que precisava de um momento para mim mesma e, discretamente, fui até a cozinha pegar mais copos de vinho. Miguel veio atrás de mim, colocando a mão em meu ombro novamente. Está tudo bem, Maria? Acalmei-me com sua voz. Ele sempre tinha um jeito de me tranquilizar, mesmo quando eu me perdia em lembranças dolorosas ou inesperadas. Sorri, tentando mostrar que estava bem, embora por dentro ainda sentisse a confusão que Tiago havia despertado. Enquanto servia os copos, ouvi Tiago comentando sobre uma viagem que fizemos juntos com amigos do trabalho anos atrás. A lembrança me trouxe uma mistura de alegria e saudade, mas, ao mesmo tempo, percebi que aquelas memórias não pertenciam mais ao presente. Eram bonitas, mas pertenciam ao passado. No entanto, a presença dele não era apenas nostálgica. Havia algo na forma como ele olhava para mim que me deixou desconfortável, uma sensação que eu não conseguia definir. Cada gesto dele parecia medir minhas reações, cada sorriso parecia calcular minha atenção. Era estranho e excitante ao mesmo tempo, e me senti vulnerável, mesmo estando ao lado de Miguel. Miguel, percebendo que algo ainda me incomodava, segurou minha mão por um instante. Senti uma onda de alívio. Ele me olhou com carinho e disse: Maria, eu sei que ele te lembra algo, mas eu estou aqui, e quero que se sinta bem. Sorri para ele,
com gratidão e amor. Aquele simples gesto me lembrou de que meu coração já havia escolhido seu lugar. Ainda assim, algo naquela noite me dizia que nem tudo estava resolvido. Tiago era apenas uma lembrança viva, mas sua presença trazia desafios inesperados que eu precisaria enfrentar. Mais tarde, enquanto servíamos a sobremesa, percebi que Tiago se aproximava de mim novamente. Seus olhos tinham um brilho diferente, como se estivesse prestes a revelar algo. Eu respirei fundo, tentando controlar o coração que acelerava mais a cada segundo. E então, quando pensei que a noite estava chegando ao fim, Tiago disse algo que me fez congelar. Maria, lembra daquela promessa que fizemos anos atrás? O ar parecia ter parado por um instante. Senti um arrepio percorrer minhas costas. Cada convidado parecia distante, e meu coração começou a bater tão forte que quase não ouvi os sons ao redor. Aquela frase simples, dita com um tom de nostalgia e mistério, deixou claro que a noite estava longe de terminar. Eu sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Algo que mudaria a forma como eu via o passado, o presente e talvez até o futuro. E naquele momento, percebi que precisaria escolher entre enfrentar minhas memórias ou permitir que elas dominassem meu coração. A noite já avançava, e a sala ainda estava cheia de conversas, risadas e o aroma dos pratos que eu havia preparado. Eu tentava manter o sorriso no rosto, mas dentro de mim era como se uma tempestade silenciosa se formasse. Cada gesto de Tiago me deixava inquieta. Cada lembrança que surgia na minha mente parecia mais viva do que eu poderia imaginar. Miguel percebeu minha tensão e, discretamente, passou o braço em torno da minha cintura enquanto conversávamos com alguns convidados. O gesto dele era reconfortante, como um lembrete de que, apesar de tudo, eu tinha ao meu lado alguém que realmente me conhecia, alguém que me amava de verdade. Senti um calor no peito, e por um momento, consegui me concentrar no presente, esquecendo, ainda que por alguns segundos, a presença de Tiago. Mas logo, ele apareceu ao meu lado novamente. Tiago se inclinou levemente, como se fosse apenas um gesto de conversa, e perguntou: Maria, lembra daquela vez que planejamos fugir para a costa da Caparica só nós dois? Meu coração quase parou. Eu respirei fundo, tentando manter a calma. Não era apenas uma lembrança. Era um fantasma do passado que se materializava naquela noite. Sorri, nervosa. Lembro. Foi uma loucura da nossa juventude. Enquanto tentava me manter firme, percebi olhares curiosos ao redor da sala. Alguns convidados, distraídos, mal notaram a tensão silenciosa entre mim e Tiago. Outros, mais atentos, trocavam sorrisos e comentários discretos, percebendo que algo especial, ou talvez perigoso para o meu equilíbrio emocional, acontecia naquele instante. Miguel, percebendo que algo não estava certo, segurou minha mão com mais firmeza. Senti a segurança que ele sempre me proporcionava, mas também a necessidade de enfrentar aquilo que Tiago havia despertado. Eu precisava decidir: reviver o passado ou permanecer fiel ao presente que construí com Miguel. Decidi me afastar um pouco, levando alguns pratos para a cozinha. Precisava de um momento para respirar, organizar meus pensamentos e controlar aquela mistura de emoções que ameaçava me dominar. A cozinha estava silenciosa, iluminada apenas pela luz suave do lustre sobre a bancada. Respirei fundo e tentei me concentrar nas tarefas. Lavar algumas taças, organizar os talheres, conferir se não faltava nada na mesa. Foi então que ouvi passos atrás de mim. Era Tiago. Ele entrou na cozinha com um sorriso discreto e disse: Não quis te interromper lá fora, mas precisava falar contigo. Senti meu corpo inteiro reagir, uma mistura de surpresa e ansiedade. Tentei manter a calma. O que quer dizer, Tiago? Ele olhou para mim com aquele brilho nos olhos que sempre me fascinou e disse: Apenas queria lembrar que algumas promessas do passado ainda podem significar algo. Meu coração disparou. As palavras dele tinham peso,
e eu senti uma onda de emoção misturada com medo. Lembrei-me das promessas que fizemos quando éramos jovens, das ilusões e dos sonhos compartilhados, e de como tudo isso parecia tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo naquela noite. Antes que pudesse responder, Miguel entrou na cozinha, procurando por mim. Ao nos ver, Tiago recuou levemente, e Miguel me lançou um olhar de proteção e carinho. Senti novamente a segurança de estar ao lado dele, mas também a confusão que Tiago provocava em mim. Miguel sorriu e disse: "Tudo bem, Maria?" Eu sorri, tentando não demonstrar o turbilhão de emoções internas. "Sim, estou bem. Só estava organizando algumas coisas." Voltamos para a sala, onde a conversa continuava animada. No entanto, percebi que Tiago não se afastava completamente. Ele mantinha um olhar atento, como se estivesse calculando cada gesto meu, cada reação, cada sorriso. Era desconfortável, mas também despertava uma curiosidade que eu não conseguia controlar. Enquanto distribuía a sobremesa, senti novamente aquele toque de nostalgia e lembranças. Cada pequeno gesto dele, cada palavra casual, parecia reabrir capítulos antigos da minha vida. Tentei me concentrar em Miguel, mas era impossível ignorar Tiago completamente. Mais tarde, durante o jantar, Tiago fez uma piada sobre algo que havíamos feito juntos no passado. Todos riram, e eu também sorri, embora com um certo desconforto. Senti que estava presa entre duas realidades: o amor presente e o passado que retornava de forma inesperada. E então, no momento mais inesperado, Tiago se inclinou discretamente e disse algo que fez meu coração quase parar. "Maria, há algo que nunca te contei, algo que mudou minha vida desde que nos separamos." A sala parecia girar ao meu redor. Cada convidado se tornou uma sombra distante. Meu corpo inteiro tremeu, e eu soube que aquela noite estava prestes a revelar segredos que poderiam abalar não apenas meu passado, mas também o meu presente com Miguel. Eu não sabia o que ele iria dizer, mas uma coisa era clara: minha vida estava prestes a mudar de forma irreversível, e eu precisaria enfrentar não apenas Tiago, mas também meus próprios sentimentos, memórias e escolhas. A noite avançava, e eu sentia cada vez mais o peso do olhar de Tiago sobre mim. Não era apenas curiosidade, era como se ele estivesse tentando ler cada pensamento, cada memória que ainda pulsava dentro de mim. Eu tentava sorrir e participar das conversas, mas meu coração disparava a cada palavra dele, a cada gesto inesperado. Miguel percebeu minha inquietação. Ele se aproximou discretamente, segurando minha mão com firmeza e olhando-me nos olhos. "Maria, está tudo bem? Não precisa se preocupar com ele agora." Senti uma onda de alívio e amor. Miguel sempre tinha a capacidade de me acalmar, de trazer-me de volta ao presente quando o passado ameaçava me dominar. Sorri, encostando minha cabeça em seu ombro por um instante, tentando absorver a sensação de segurança que ele oferecia. Mas então Tiago se aproximou novamente, de forma sutil, e disse: "Maria, tem algo que preciso te contar. Algo que mudou minha vida desde que nos separamos." Meu corpo inteiro estremeceu. Cada músculo se enrijeceu. Eu sabia que o que ele ia revelar poderia transformar a noite e mexer com tudo que eu construí com Miguel. Engoli em seco e tentei manter a calma, mas meu coração não obedecia. Tiago continuou, com um tom de sinceridade que me deixou inquieta. "Quando nos separamos, achei que poderia seguir em frente, mas nunca consegui esquecer você. Alguns dias atrás, soube que você estava casada, e confesso que senti uma mistura de alegria e tristeza. Alegria por saber que você encontrou alguém que te ama, e tristeza por perceber que eu perdi a chance de continuar ao seu lado." Eu tentei processar aquelas palavras. Cada frase mexia com minhas lembranças, meus sentimentos e meu senso de lealdade. Meu olhar buscou Miguel, que estava ali, sorrindo com confiança, tentando me transmitir tranquilidade. Eu queria correr para ele, abraçá-lo e garantir a mim mesma que meu coração já pertencia a ele,
Mas algo dentro de mim ainda estava preso àquele passado que Tiago despertava. Enquanto tentava organizar meus pensamentos, percebi que alguns convidados notaram a tensão silenciosa entre nós. Havia olhares curiosos, sorrisos discretos e cochichos abafados. A atmosfera da sala mudará. A noite festiva, cheia de risadas, se transformará em um campo silencioso de emoções e lembranças. Miguel, percebendo que algo sério acontecia, me puxou levemente para um canto da sala e disse: Maria, você não precisa responder agora. Mas quero que saiba que estou aqui, e que confio em você. Senti um nó na garganta. Suas palavras me tocaram profundamente, e percebi, mais uma vez, porque o amava tanto. Ele era meu presente, meu futuro, e minha âncora em meio às tempestades emocionais. Mesmo assim, Tiago continuava próximo, seu olhar penetrante e sua presença me lembrando que algumas feridas do passado nunca cicatrizam completamente. Ele disse, quase em sussurro: Maria, eu só quero que você saiba a verdade. Nada mais. E então, com um tom sério, ele revelou: depois que nos separamos, descobri algo que mudou minha vida. Tive que enfrentar escolhas difíceis e aprender a lidar com meus próprios erros. Mas uma coisa nunca mudou: o quanto eu te amei e continuo te respeitando. Senti uma mistura de choque e confusão. Cada palavra dele me fazia lembrar não apenas do que fomos, mas também do que eu havia construído com Miguel. Era como se duas realidades estivessem colidindo dentro de mim: o passado que eu amava e o presente que eu protegia. Miguel, percebendo que eu estava abalada, segurou minha mão com mais firmeza e disse: Maria, não importa o que ele diga ou faça. Nós temos nossa história, nosso amor. Eu confio em você e sei que nosso vínculo é forte. Naquele momento, percebi que precisava tomar uma decisão, mesmo que fosse dolorosa. Meu coração estava dividido, mas minha mente me lembrava que meu compromisso era com o presente, com Miguel, com a vida que construímos juntos. Respirei fundo e, com firmeza, olhei para Tiago. Tiago, eu respeito nosso passado, mas meu lugar é aqui, com Miguel. O que fomos foi importante, mas acabou. Minha vida agora é outra, e eu preciso protegê-la. Ele olhou para mim, surpreso, mas compreendeu. Houve um silêncio carregado de emoção. Tiago deu um passo atrás e disse: Entendo, e respeito sua escolha. Sempre respeitei. Enquanto ele se afastava, senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por reafirmar meu compromisso com Miguel, e tristeza por perceber que algumas histórias terminam mesmo quando ainda há sentimentos. Miguel me abraçou, e juntos voltamos para a sala. A tensão ainda pairava no ar, mas agora havia uma sensação de resolução, de que cada um de nós conhecia os limites e os valores do presente. No entanto, enquanto a noite continuava, percebi algo estranho. Um envelope deixado discretamente sobre a mesa de café, sem remetente. Meu coração disparou novamente. Quem poderia ter deixado aquilo ali? O que continha? Abri o envelope com mãos trêmulas e encontrei uma carta. As primeiras linhas fizeram minha respiração falhar. Maria, há segredos que ainda não conhece sobre Tiago e sobre Miguel. Esta noite mudará tudo. Um frio percorreu minha espinha. Meu coração batia descompassado, e a sala parecia girar ao meu redor. Sabia, naquele instante, que a noite ainda não havia terminado e que algo muito importante estava prestes a acontecer, algo que poderia transformar completamente meu presente e meu futuro. O envelope em minhas mãos parecia pesar mais do que qualquer objeto físico. A carta dentro dele tremia quando eu tentava abri-la, como se pressentisse a tempestade de emoções que estava por vir. Cada palavra escrita em letras firmes e precisas fez meu coração disparar. Maria, nem tudo é como parece. Há verdade sobre Tiago e sobre Miguel, que você precisa conhecer antes que seja tarde demais. Meu estômago se contorceu. Como assim verdade sobre Miguel? Ele sempre foi o meu porto seguro,
meu amor, minha vida. Como algo pudesse abalar isso? Olhei para ele, que conversava distraidamente com alguns colegas. Não havia traço de preocupação no seu rosto. Mas meu coração dizia que algo estava errado. Tiago, que ainda permanecia na sala, percebeu meu olhar tenso e se aproximou. Maria, o que aconteceu? Você parece assustada. Eu tentei sorrir, mas a tensão era impossível de esconder. Entreguei-lhe a carta, hesitando. Tiago, você sabe de algo sobre Miguel? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ele leu rapidamente o conteúdo, franziu a testa e, em seguida, olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Mistura de preocupação e urgência. Maria, isso é sério. Precisamos conversar em particular. Miguel, percebendo que algo não estava certo, segurou meu braço com firmeza. O que está acontecendo? Quem te deu essa carta? Minha respiração ficou presa. Como explicar sem parecer traição? Mas não havia tempo para hesitar. Miguel, é sobre você, e sobre Tiago. Meu coração batia tão rápido que parecia que cada palavra poderia explodir em 1000 pedaços. Ele me olhou assustado, mas confiando. Tiago sugeriu que fossemos para a varanda, longe dos convidados. Lá fora, sob a luz suave das lâmpadas, a atmosfera era calma, mas carregada de tensão. Tiago começou. Maria, há alguns anos, antes de nos conhecermos, eu descobri algo sobre Miguel que ele escondeu de você. Ele fez escolhas que poderiam afetar sua vida, e eu nunca soube como te contar. Agora, que vocês estão juntos, achei que deveria avisá-la. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O que você quer dizer? Minha voz falhou. Tiago respirou fundo. Miguel se envolveu em um projeto de trabalho que não foi totalmente transparente. Não é algo criminoso, mas envolve decisões que poderiam colocar você e ele em risco se você não soubesse. Eu guardei isso por anos, esperando o momento certo. Agora, o momento chegou. Meu olhar se voltou para Miguel, que estava em silêncio absoluto, seus olhos cheios de surpresa e uma sombra de medo. Maria, eu não queria que você soubesse assim, disse ele, com a voz trêmula. Eu pensei que poderia resolver sozinho, mas vejo que estava errado. Meu coração batia forte, e lágrimas começaram a escorrer. Sentia raiva, medo, mas também a necessidade de entender toda a verdade. Miguel, eu preciso que você me conte tudo. Sem segredos. Minha voz estava firme, apesar da confusão interna. Ele respirou fundo e começou a explicar cada detalhe, cada decisão que havia tomado, cada risco que correu para proteger a nós dois e nosso futuro. Enquanto ele falava, percebi que tudo tinha sido motivado pelo amor e pelo desejo de nos proteger, não por malícia ou traição. Tiago observava em silêncio, e depois disse: eu só queria que ela soubesse a verdade antes que qualquer coisa pior acontecesse. Eu olhei para os dois homens que marcaram minha vida. Tiago, meu passado, e Miguel, meu presente e futuro. A tensão ainda pairava, mas agora havia compreensão, respeito e honestidade. Miguel me segurou pelas mãos. Maria, sei que não é fácil, mas quero que confie em mim. Sempre. Senti a verdade em suas palavras. Todo o medo e a dúvida começaram a se dissipar, substituídos pelo amor e confiança que sempre sentimos um pelo outro. Tiago, percebendo que sua presença não era mais necessária, deu um passo atrás. Eu vou embora. Só queria que soubesse que tudo que fiz foi pensando no seu bem. Adeus. Maria. Quando ele se afastou, senti um misto de alívio e tristeza. Parte do meu passado estava se despedindo, e eu sabia que meu lugar era ao lado de Miguel. Mas antes que pudesse me acalmar completamente, ouvi um barulho vindo da porta da sala. Outro envelope, idêntico ao primeiro. Meu coração disparou de novo. Quem poderia estar me enviando essas mensagens? E que novos segredos ainda estavam por vir?
A noite, que começou como uma simples reunião entre amigos, se transformou em um verdadeiro labirinto de emoções, segredos e escolhas. E eu sabia que, embora tivesse enfrentado meu passado e reafirmado meu amor por Miguel, a vida ainda tinha mistérios que precisavam ser revelados. Fechei os olhos, respirando fundo, tentando me preparar para o que viria a seguir. O futuro estava cheio de incertezas, mas havia uma certeza. Meu coração sabia onde pertencia, e eu estava pronta para enfrentar qualquer desafio, ao lado de quem realmente amava. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.